Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Trip. E estamos aqui fazendo essa segunda temporada nessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, com o tempo nublado. Entretanto, a cidade continua sendo maravilhosa. E hoje tenho o prazer de receber aqui a nossa amiga Giga Guilhermina Soares, com muitas histórias e muita experiência para contar, compartilhar e inspirar vocês. Vem com a gente. Boa tarde, Giga, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, obrigada a você. Eu que agradeço. Obrigada a Ana, que é a nossa amiga em comum, e obrigada aqui os meninos que estão aqui, né? Também, estão aqui com a gente, todo mundo junto. Giga, conta um pouquinho pra gente de quem é a Guilhermina Soares. Porque eu tenho esse apelido Giga Soares, mas meu nome é Maria Guilhermina, que é o nome das minhas avós. Enfim, eu sou brasileira, eu nasci no Rio, mas eu sou filha de uma mulher do interior da República Dominicana, que é uma ilha pequenininha no meio do Caribe, e de um brasileiro negro, e a minha mãe veio para cá para casar com meu pai, né? Atrás de um amor, né? E daqui não voltou mais, tanto que quando ela faleceu, ela pediu para ser enterrada de forma que o Cristo a abençoasse. Então ela foi enterrada no São João Batista. Para quem não conhece o Rio, do cemitério de São João Batista você vê o Cristo. Sim. Ela amava o Rio, né? A gente voltou, ela voltou algumas vezes a Santo Domingo e eu também fui umas 2 vezes lá. E aí eu fiquei aqui um tempão, eu sou formada em comunicação social e relações públicas e jornalismo, enfim, minha vida profissional começou como redatora. E aí, assim, a vida, eu acabei casando com um homem, com o qual estou casada até hoje, que é filho de português com alemão. Então é uma bagunça. Você tem todo mundo aí, né? É uma galera. Inteiro. E assim, a minha mãe, apesar de ser da República Dominicana, ela tem ascendência francesa. Então o sobrenome dela é francês. É Gautreau, eu não tenho esse nome. O meu filho e minha sobrinha têm esse nome. E a minha neta também, porque eu tenho uma neta pequenininha hoje. E aí, essa coisa, assim, eu sempre vivi a questão da imigração ao contrário, né? A minha mãe era muito saudosa da família, entendeu? Ela sempre, isso há muitos anos, né? Ela ficava esperando o carteiro chegar, sabe? Era muito engraçado, assim, que eu e meu irmão ficávamos assim, olhando. Quando ela ia, que o carteiro tinha mais ou menos 1 hora para chegar, ela ficava lá no portão, sabe, assim. E aí, quando ela voltava com a carinha muito abatida, a gente já sabia que não tinha carta, entendeu? Porque era só carta, né? Nem telefone tinha. A gente era muito pequenininho. E ela chorava muito, enfim, porque só a vida toda só teve a minha mãe aqui, né? Então, a gente sempre teve uma ligação muito grande. Agora, é interessante porque essa ligação ainda existe. Por exemplo, nesse domingo, a única tia viva, que é a mais nova da família, da minha mãe, fez 101 anos. Caramba, é a família, enfim. E foi muito legal, porque eu recebi uma foto dela com o bolo. Eu posso até depois te mandar essa foto. E eu falei, caramba, a tia fez 101 anos. Aí eu liguei. Eu falei, será que ela vai conseguir conversar comigo no telefone, né? Em espanhol, né? E aí ela me chama de filha, porque ela acha que eu sou filha e que a minha neta é bisneta dela. Ela tá lúcida? Totalmente. Totalmente, só falou que os joelhos estavam doendo, que a perna estava doendo, mas que a pele dela estava um encanto. Eu falei, tia, a senhora pensando na... Ah, não, minha filha, minha pele está uma beleza. Eu até escrevi um texto essa semana, eu falei, caramba, você chegou aos 101 anos de idade, com o joelho, ela tem marca-passo. Ela perdeu um filho há 1 ano e pouco atrás. E ela estava pensando na pele, e ela está ótima. Olha, mas a minha avó tem 93 e ela não lava o rosto na água quente no chuveiro também. Ela só lava com um sabãozinho especial, um Johnson, e na água fria. A pele deve estar ótima. Ela se recusa. Elas têm, né? Isso é uma... Uma vaidade, né? Não, mas é uma vaidade que dá... Eu acho que é uma discussão boa sobre envelhecimento, Sim. Né? Porque dá uma força. E ela feliz da vida com o bolo. Não, eu não sei se eu vou comer, porque eu não sei se o médico vai deixar. Eu falei, tia, liga para o médico, no dia do seu aniversário de 101 anos, dá para comer um bolinho, né? Enfim, só para contar, assim, a gente tem uma ligação muito grande com o Santo Domingos, a gente se fala muito, até porque parte dos meus primos estão na Europa, Okay. Estão na Espanha. Então eu falo muito com eles.
Hoje em dia, né, com o WhatsApp, a gente facilitou, não precisa da carta, né? Liga, faz uma chamada de Não, e vídeo, eles é me mais mandam fácil. várias mensagens, eles adoram o Brasil, adoram o futebol brasileiro, apesar de tudo, de todas as dificuldades que a gente teve, eles adoram. Então a gente se fala muito, entendeu? Tem sempre assunto. E no meio dessa história toda, alguns anos atrás, o meu filho foi morar na Alemanha. Meu filho já está há 7 anos na Alemanha. Ele com a mulher dele, e agora eu tenho uma neta que nasceu no Brasil, mas vive na Alemanha, né? E aí é um outro braço, né? A gente vai tendo um outro braço com esse exterior, né? Eu sou brasileira, né? Mas eu sou dominicana e tem essa coisa com Portugal por causa do meu marido. E uns 4 anos atrás o meu irmão foi morar em Portugal. E com a minha sobrinha, a única sobrinha que eu tenho, e a minha cunhada, que é a única cunhada que eu tenho, porque não tem mais ninguém. Minha mãe morreu, meu pai morreu, sou eu e meu marido, meu filho está na Alemanha. Então foi isso que eu falei para você. Eu tenho uma relação ao contrário, entendeu? Só que parece que eu estou sempre fora. Cada vez que eu piso no aeroporto lá, no Salgado Filho, eu acho assim, caramba, voltei. Em Lisboa. Porque é uma relação muito... Como é que eu vou dizer para você? É muito emocional, porque, no fundo, eu sou casada com um português, eu tenho cidadania, né? Também por causa dele. E eu acho que eu tenho mais do que ele. Você gosta mais de Portugal do que ele? Não, ele ama. Nossa, ele está aqui no Brasil há quanto tempo? Não, ele nasceu no Brasil. Porque okay. o pai, a família toda, dos dois lados, a família alemã e a portuguesa, veio para cá por causa da Primeira Guerra. Uhum. E aqui ficaram. Né? Então, eu acho super interessante isso, mas assim, ele ama. Ele ama. Aí ele diz, nossa, esse aí fala que nem o meu pai. Nossa, esse aqui fala que nem a minha tia. Nossa, esse aqui fala que nem a minha avó. A avó era da Guarda e o pai era do norte, da região do Minho. Então, esse aqui fala que nem não sei quem. Então, assim, ele tem... Porque era uma presença muito grande dentro de casa. Você sabe disso, né? É muito grande. Ainda mais esses portugueses que vieram fugindo das guerras, eles trouxeram tudo para dentro da casa. Né? E eu já tinha isso por causa da minha mãe, porque a minha casa respirava essa questão caribenha. E a caribenha, entendeu? Assim, a comida, as comidas do Caribe são ótimas. São maravilhosas. Né? São maravilhosas. Né? Maravilhosas. Então, assim, e essa relação muito grande, exatamente porque você estava longe, entendeu? Não dizendo, a minha família brasileira é um espetáculo, eles abraçaram a minha mãe, porque era a única família que a mamãe tinha aqui, uhum. E também para ajudar os filhos. Sim. Então, eu acho assim, é muito legal isso, porque, claro que tem seus perrengues, né? Eu vou falar assim uma palavra bem da gíria brasileira, né? Do brasileiro, como eles falam. Você fala brasileiro, né? Fala português do Brasil, né? Mas fala brasileiro. Mas, assim, várias vezes dá para falar português de Portugal. Tanto que eu leio em português de Portugal muito. Ok. Então, mas eu acho interessante, sabe? Assim, tem os perrengues, mas tem um outro lado, que é você ver o outro como um outro que é igual a você. Né? Porque parar de olhar como um imigrante, né? E olhar como simplesmente da família. Porque eu vivi isso, entendeu? Eu vivi isso, muito. E eu acho que o meu filho... por conta dessa história da relação com a avó, porque a minha mãe era alucinada pelo meu filho, a ponto do meu irmão ter ciúme, e apesar do meu irmão, que é padrinho dele, eles se adoram, sabe? Mas, assim, era muito legal essa relação. Ele hoje, acho que ele consegue, mesmo na Alemanha, que é tudo muito diferente, né? Entender esse outro lado. O que você vê de muito diferente da Alemanha para Portugal, por exemplo? Muita coisa, eu sei, mas o que assim que grita para você? Muita coisa. Eu acho que tem uma vontade de se relacionar maior na Alemanha. Maior, mas que tem como se tivesse uma tela, sabe? Porque não é uma parede. Eu não sinto a parede. Eu, pelo menos, não sinto. Eu não sei se alguém sente. Eu não sinto uma parede. Porque, por exemplo, eles não sabem que eu sou brasileira. Está entendendo? Uhum. Eu estou estudando alemão. Já estudei várias vezes, voltei a estudar. É difícil, hein? Eu estudei vários anos, e aí depois eu parei de falar, e obviamente você perde muito. Então eu voltei a estudar alemão.
Então, E consegue se comunicar com eles já? eu fico num misto de a minha frase começa no alemão, ela passa pelo inglês e volta para o alemão. Eu me viro. Vira um portunhol? É uma confusão, Ok. mas eu me viro. Uhum. Então, eu sinto que tem isso, eles me perguntam, de onde você é? Você é italiana? Eu, não, Você tem cara de italiana mesmo, é Nine. verdade. Você é grega? Nine. Você é espanhola? Nine. Aí eu falo, eu sou brasileira. Mas como você é do Brasil? Eu falei, sim, mas aí eu começo a explicar que eu tenho essa ascendência espanhola Mas e eu dominicana. costumo dizer, que, desculpa lhe cortar, que o Brasil nós somos um mix de todo mundo, né? É. Aqui nós somos uma mistura Você de pode todo ser qualquer mundo coisa. pode ser Eu tenho uma brasileiro. história, tenho um quento. Nós temos todas as caras do mundo no Brasil. Como decía minha mamá, tenho um quento. Há muitos anos atrás, eu fui fazer um trabalho em São Francisco. Eu nunca tinha ido a São Francisco. Era uma feira de tecnologia que eu representava a feira aqui, eu era produtora aqui. Aí nós nos convidaram para a gente ver como é que funcionava. Aí estava tudo certo, eles botaram a gente tipo numa posada de lá, uma coisa assim. Eu cheguei sozinha, com a minha mala, meu computador. Aí, quando eu cheguei para me apresentar, o rapaz começou a falar com inglês comigo. Aí eu percebi que o inglês dele não era um inglês. E eu falei, você de onde é? Aí eu falei em espanhol com ele. Aí ele falou, sou da Costa Rica. Aí eu falei, legal. Aí comecei a conversar, aí latinos pelo mundo, né? Não, eu sou disso, daquilo. Mas o seu passaporte é brasileiro. Porque eu apresentei o passaporte. Sim, sim. Aí ele falou, eu falei, sou. Ele falou assim, esconde o seu passaporte. Em São Francisco? Aí eu falei, ele falou assim, porque é um dos passaportes, ele que me falou, não sei nem se isso é um dos passaportes mais cobiçados, porque aqui qualquer pessoa pode ser qualquer pessoa. Eu tenho, assim, a minha médica, que eu amo, a Luciana Hitomi, é filha de japonês, mas ela é brasileira, nascida na Tijuca. Tijucana ainda. Sabe? Eu sou filho de dominicana, nasci aqui em Benfica, entendeu? Não, meu marido é o contrário, porque ele é filho de português e alemão, mas ele nasceu aqui em Irajá. Para quem não conhece, é um subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma bagunça, entre aspas, tá? Sim, uma bagunça organizada. E ele tem razão. Não, mas é porque o passaporte brasileiro tem muita força também por conta das relações bilaterais. O Brasil tem muitas relações com outros países que facilitam a entrada. Os vistos, o tempo de visto nos Estados Unidos para a gente é maior do que para o passaporte europeu. O visto para outros países como Rússia, China, Japão. Então, assim, nós temos uma entrada, além dos Estados Unidos e outros países, muito maior do que alguns outros que precisam de aplicar algum visto, mesmo que seja um visto online. E a diferença do brasileiro é um dos passaportes. Existem outros passaportes mais fortes, mas o brasileiro é um deles. E aí eu falei, ele falou, olha, toma cuidado, porque esse passaporte vale. Entendeu? Aí aquilo ficou na minha cabeça, eu sempre penso nisso, né? Como é que a gente que está aqui no Brasil, né? Às vezes, dá valor, né? Não, você não percebe. Percebe esse mundo, porque o país já é tão grande, né? Você vê Portugal é do tamanho do Rio de Janeiro, né, gente? Então, a Alemanha é um pouquinho menor do que Minas Gerais, entendeu? Então, assim, você fica... Aí você vai tendo essa noção, né? Mas voltando ao assunto que eu estou te falando, eu acho que essa experiência, ao contrário, até nos ajuda a fazer essa migração. Sim. Porque eu já sei que tem uma dor do imigrante, né? Eu vi minha mãe chorar muito. Claro que tinha uma especificidade por conta do caráter, da personalidade da minha mãe. Era uma pessoa muito religiosa, muito afetiva, sabe? Então, mas eu entendo, e por conta da família do meu marido. Eu entendo esse outro. Porque tanto que diversas vezes que meu filho fala alguma coisa, que a minha nora fala alguma coisa, que o meu irmão fala alguma coisa lá em Portugal, aí eu falo, gente, sempre entende que você é um imigrante. E isso não te qualifica ou desqualifica. Exatamente.
Você pode falar muito isso, né? Porque você já rodou tanto, né? É outra coisa. Eu acho muito bacana quando você consegue se relacionar. Voltando na Alemanha, como eu te falei, como eu sinto que tem essa tela, eu tento, na maioria das vezes, como ainda eu não domino o idioma, eu vou dominar. Eu vou dominar o alemão. Que eu acho que isso é fundamental, pelo menos lá. Sim. Que ele perceba que você, mesmo que você não fale bem, que você está tentando se comunicar na língua dele. Entendeu? É isso também no holandês, eles também dão esse valor. Né? No primeiro ano, eu já vi alguns vídeos, inclusive, falando sobre isso, que no primeiro ano eles relevam, eles são muito tolerantes, tranquilos, porque todos falam inglês, né, fluente, mas que depois eles também admiram mais quando a pessoa está aprendendo a língua do país deles, né? Que diz que não quer ficar lá só encostado no inglês e quer aprender o idioma deles. Isso. O que você, voltando aqui para Portugal, o que você acha de ponto positivo e negativo de lá, de tantas vezes que você já foi e já voltou? Tejo. Eu sou fascinada por aquilo dali. Eu chego ali, eu te contei, eu falei isso para você. Eu ando ali, quando eu sento ali, eu fiquei até arrepiada. Eu não sei o que acontece comigo. Sabe, a minha música do Caetano Veloso, alguma coisa acontece comigo quando eu estou na Avenida São João, é só alguma coisa acontece comigo quando eu estou na beira do Tejo. Eu sou alucinada por aquilo dali. Eu tenho alguns textos que eu escrevi, porque eu gosto muito. Eu acho que tem uma energia que tem muito a ver comigo. Eu não sei Você nunca pensou em morar lá, não? Ah, sim. Agora, então, que meu irmão está lá... Você pensa em emigrar para lá? Claro. E seu marido? Meu marido é mais devagar. Mais brasileiro. Mas ama. O meu marido ama supermercado português. Ama. Mas assim, supermercado, marido. Vamos gostar de pontos turísticos. Não, mas ele ama, porque o meu irmão adora. Eles sabem tudo. Se você disser, não, é porque eu achei. Aí eles assim, olha, eu achei aquela costelinha, não sei o quê, não sei o quê. A comida é porque boa. Eu achei, não sei. Isso é verdade. Eu sinto ele muito à vontade. Entendi. Se sentindo em casa, né? Mas a casa dele, né? Foi a língua que ele ouviu desde a hora que ele nasceu. Entendeu? Na hora que ele nasceu, a primeira língua foi aquele sotaque. A avó dele tinha um sotaque, como eu te falei, era da Guarda, muito pesado. E o pai também. Então, assim, gente, eu falei, cara, essa é a tua história. E ele nunca teve essa experiência, né? De viver isso, né? No país dele, da família. De viver, porque é a família dele. Tá lá, né? Agora, quando a gente voltou, tem um mês e pouco, né? A gente foi a Portugal, tive meu irmão, depois a gente foi para a Alemanha. Aí a gente foi para o norte, porque o meu filho é DJ, trabalha com música eletrônica, meu filho e minha nora. E aí a gente os acompanhou para uns shows que eles tinham no norte. Por causa da bebê, né? Uhum. Aí a gente chegou numa cidade, eu acho que como é que chamava a cidade? Roymester, alguma coisa assim. Em alemão não vou conseguir te ajudar, não, Giga. Não, eu não sei, porque era uma cidade pequenininha e que a gente parou de Airbnb porque os shows eram nas ilhas. Então a gente tinha que parar, fazer uma parada, dormir uma noite para depois atravessar o mar. Uhum. O Mar do Norte. Aí a gente saiu para o supermercado, ele ficou andando com a minha neta ali é uma cidade micra. Aí, quando eu voltei do supermercado com meu filho, ele estava, nossa, agora eu entendo por que a minha mãe, ele falou assim para mim, olhando para o teto, agora eu entendo por que a minha mãe gostava tanto de hortênsia. Porque lá porque realmente a casa da mãe dele, que é também no subúrbio, tinha umas floreiras, assim, na beirada, mas cheia. Aí eu falei, tá aqui. Cara, essa é a tua vida, ainda mais no norte, que é perto de Bremen, a cidade era perto de Bremen. Uhum. Eu falei, é a tua história. Essa é a tua história. A história não é o Rio de Janeiro, é porque você se criou lá. Mas a sua casa, o seu lar, é essa aqui. Ele falou, agora eu entendo por que meu avô plantava uma árvore assim assada, entendeu? Eu achei tão legal aquilo, eu fiquei até muito emocionada, porque ele é engenheiro, é mais seco, mas ele entendeu aquela coisa da infância que a gente perde, porque nunca foi. Aí quando ele começa, cada vez, no caso de Portugal, ele fala assim, nossa, minha avó fazia o bacalhau assim. Porque tem vários tipos de bacalhau. Fica representativo, né? Eu acho que tem uma coisa afetiva que você reconstrói dentro de você, entendeu? Você, meu pai tomava aquela bagaceira ali.
Entendeu? Aí vai no supermercado, vê aquela marca era aquela bagaceira que o papai tomava. Pois. Então, assim, eu acho isso nesse sentido de reconstrução, não reconstrução, é uma construção do que você, como é que você foi criado. Sim. Por que você comia, no caso deles, por exemplo, de fazer uma beterraba igual se faz na Alemanha? Por que tinha sempre aquela beterraba no almoço? Você está entendendo? Uhum. Que era aquela mistura alemão-português, sabe? Então, eu acho isso muito legal e pelo menos eu estou falando do lado legal. Não estou dizendo que não tenha, como eu usei a palavra, perrengues. Tem, né? Tem, claro que tem. Tem como tudo na vida, como aqui também. Mas eu acho que nesse caso específico da família, da gente, tem muito mais lado positivo, sabe? Tem essa coisa que eu te falei, esse encantamento pelo Rio. Eu não sei qual é. Não sei se tem uma história antiga. Você comentou aí que tem essa parte de escritora, né? Porque você é jornalista. Uhum. Conta um pouquinho desse mundo do jornalismo. O que você viveu, o que você tem de bacana para tudo compartilhar? que você pode imaginar. Você escreveu um livro que eu estou sabendo. Eu escrevi o livro agora, o livro foi lançado tem 1 ano. Assim, eu sempre escrevi. Quando meu pai faleceu, meu irmão trouxe as coisas dele lá para casa, eu achei um bilhete que eu devo ter escrito para o meu pai quando eu tinha uns 6 anos de idade. Sabe aquele bilhetinho? Papai, aquela coisa? Uhum. Papai guardava. Eu nem sabia que meu pai guardava. Aquilo também me deu um clique. Eu sempre escrevi. E sempre joguei fora. Sempre. Ah, escrevi e jogava fora? Tudo. Não reaproveitava? Não. Eu, quando era na máquina de escrever, eu rasgava e jogava no lixo. Depois, quando começou o computador, eu botava lá no HD e botava em disquete e jogava fora. Uhum. E eu fiz muita coisa, porque eu trabalhei com jornalismo, eu trabalhei todos esses veículos que você pode imaginar. E eu fui começando a fazer produção, fiz produção de moda durante muitos anos, muitos anos. Da produção de moda eu encaixei para a produção dos eventos de moda, entendeu? Então eu fiz muito. Fiz figurino também para cinema, principalmente a publicidade. E aí depois, essa história dos eventos de moda, eu acabei caindo no evento maior. Aí eu fui para a TV Globo, isso em 25 anos que eu fui para a TV Globo, e fiquei fazendo os eventos da TV Globo, que aí eram muito maiores. Né? Sim, na parte de moda sempre. Não. Aí eu já estava fora da moda, e eu fiquei fazendo os eventos das novelas, dos lançamentos, as festas, por exemplo, a eleição de 2002, eu estava lá, a gente fez muita coisa, eu fazia muita coisa. Aí quando eu saí de lá, eu fiquei meio perdida, porque não tinha, né? Você fica muito tempo numa empresa. Muito tempo num lugar só. É bem difícil. E aí já estava na onda do Rio abrigar o PAN, 2007. Eu trabalhei no PAN. Aí eu comecei fazendo outras coisinhas minhas e fazia sempre assessoria de relações públicas, não sei o quê. Aí o Rio foi escolhido para ser... O Brasil foi escolhido para ser a Copa do Mundo. De 2014. Eu falei, tem que estar lá. Porque eu amo futebol, eu falei isso para você. Eu adoro esporte, mas eu gosto muito de futebol. E aí você foi para cobrir o PAN também, na parte do jornalismo? No PAN eu já estava nessa área aí de hospitalidade e relações públicas. Ah, ok. Eu já deixei o jornalismo de canto, entendeu? Mas eu sempre digo que o jornalismo te forma. Como, por exemplo, a profissão, de repente a profissão que você exerce hoje não foi que você se formou. Sim. Né? E você vai dando upgrade, né? Você vai também mudando, se achando, né? Mudando. E como assim, eu nunca escreveria sobre futebol, concorda? Mas eu amo futebol. Eu sou daquele outro lado do futebol, né? Aí eu saí fora de onde eu estava e falei, não, eu tenho que fazer a Copa. Como eu vou fazer? Não sei. Aí veio o network, né, Giga? Aí tem os contatos. Você fala, caramba, eu tenho que estar nessa Copa do Mundo. A Copa do Mundo é no meu quintal. Aí eu fui pulando de uma coisa para outra coisa, fiquei trabalhando com esses eventos grandes, como esse que eu te falei de tecnologia, que eu fui para São Francisco, depois a gente fez ele aqui em São Paulo. Fiquei um tempo. Aí o Rio foi escolhido em 2009 para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Eu falei, agora tem 2 para fazer. Como que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí eu ficava pedindo a Deus, Nossa Senhora dos eventos, por favor, me ajude. Nossa Senhora dos eventos. Tem outra coisa, você vai envelhecendo. Eu já não era aquela pessoa
quando eu comecei, né? Tem isso também, né? E aí eu fiz. Não, é o ritmo, né, que vai mudando, é isso. Mas vai é a voltando o vida, ritmo, né? vai entrando um monte de gente nova, boa. Eu falei, cara, mas eu tenho que fazer. Vai Aí entrar no mundo da tecnologia, que é cada vez mais avançado. E eu sempre fazendo meus upgrades pessoais, né? Porque eu acho que tem um upgrade aqui, né? É, a mente. Você sabe disso também, Aham. é aqui. E aí eu falei, caramba, meu Deus do céu. Aí, e teve a visita do Papa. Eu falei, nossa. Quero fazer tudo. Porque era tudo evento internacional, Sim. né? Aí eu tive na visita, aí eu conseguia ficar nos trancos e barrancos, eu fiquei na visita do Papa. Depois, aí eu para a Copa eu entrei. Mas quem foram os contatos, hein, Giga? Gente, foi o contato do contato do contato do contato do contato da amiga do contato. Sabe essas coisas? Entrou. Aí eu fiz a Copa, eu fiquei na área de protocolo e relações públicas, eu era a coordenadora da sede Rio. E eu não fiz a Copa das Confederações porque eu estava na visita do Papa, que foi em 2013, né? Tudo em 2013. E aí eu fiquei no Maracanã. E eu, como eu te falei, já vou voltar a falar, eu sou alucinada por futebol. Eu conheço aquele Maracanã desde os 4 anos de idade, porque meu pai me levava. A minha mãe arrancava os cabelos. Como vai levar, minha irmã, para ele Maracanã? Porque, gente, as crianças foram beber. Mas quando eu ia, ninguém levava ninguém. Você ia ver o Vasco, né? Não, Giga? Flamengo. Ah, não. Vamos cortar isso aqui, já tá bom? Não. Aí eu falei, não, cara, eu sou alucinada. Aí eu fiquei no Maracanã. Foi muito legal, foi uma grande experiência, sabe? No dia que no primeiro jogo, no Rio, né, que foi Argentina e Sérvia, eu acho. Depois que eu cantou o hino, cantou não sei o quê, que o jogo, a bola rolou, como eles dizem, eu fui para um canto, cara, eu chorei tanto. É mesmo? Nossa, eu chorava. Eu falei, cara, eu sou a coordenadora de protocolo. Eu tinha acabado de receber o presidente da FIFA, o prefeito, Eduardo Paes, mais não sei quem, mais chefe não sei quem, mais jogador. Sabe, aí você fala uma hora aqui, você sabe disso, fala aqui com inglês, aí o cara daqui te pergunta em espanhol, né, assim. Teu cérebro buga. Assim, aí de repente aqui você fala com um assistente em português. Eu chorei muito, porque eu falei, caramba, eu estou na Copa do Mundo. Que legal, mais uma conquista, né? Foi, aí depois a final foi aqui, que foi punk, né, trabalhei muito, e foi muito legal. E aí isso acabou em julho, né, fiquei um tempinho fazendo algumas coisas pequenas, aí emendou com os jogos. Aí eu fiquei no comitê 1 ano e meio. E fiquei no comitê também, olímpico? Não, no comitê dos jogos. Ah, dos jogos. Porque são 2 empresas separadas, né? Ah, 2 CNPJs separados. Uhum. No comitê local, né? E aí eu fiquei de novo no Maracanã. Eu era gerente de integração, que é mais ou menos gerente de relações públicas, né? Da área de segurança. Eu fiquei de novo no Maracanã. E aí foi muito, muito bom, com muita... E tem muito problema, né? Eu fico pensando, caramba, quanta coisa acontece, né, na vida da gente. Né? Ah, mas quanta experiência boa, né? Caramba. E o do Rio pra cá? Onde aí depois dessa história dos que jogos... Que é uma página que vocês têm no Instagram. Eu tenho essa página de uma amiga minha. Instagram, e a gente tem um blog também. Um blog, é verdade. Uns anos depois de tudo isso, aí eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas. Aí eu encontrei com uma amiga minha, que eu conhecia da época Você vê como é esse negócio de contato? É um negócio que você não sabe o que vai acontecer. A Sonaira era minha contemporânea da época que eu fazia figurino para publicidade. Muito antes de eu ir para a TV Globo. E ela também foi TV Globo. Mas eu acho que quando eu fui, ela já não estava mais. Aí eu encontrei com ela na rua. Assim. Aí começamos a conversar. Ela é casada com um alemão. Casada mesmo. Ela até está lá. Ela está em Munique. E a gente começou a conversar. Aí eu falei, é verdade. Eu falei, acabei de chegar de lá, porque foi quando a primeira vez que meu filho mudou. Uhum. E a gente foi ajudar meu filho a botar a casa porque precisava de tanta coisa. Meu filho é minha nora. Uhum. E eu falei, nossa, tem uma semana que eu cheguei da Alemanha, né? Aí a gente começou a conversar e ela me falou desse blog que ela já tinha e que ela queria uma pessoa que tivesse
não fincada no Rio, porque eu não fico totalmente no Rio, mas tivesse essa noção do Rio de Janeiro. Que fosse apaixonada pelo Rio de Janeiro também. Sou apaixonada pelo Rio, conheço bastante. E que também tivesse esse lado que vai para lá e vai para cá. Uma hora está aqui, outra hora está na Itália, aí no CT já estive em Santo Domingo com a minha família, e tivesse esse outro lado. Aí eu comecei a escrever, eu comecei a editar também, aí veio a pandemia, né? Aí chegou a pandemia para todos. Cara, foi muito difícil. Foi muito difícil. Muito difícil porque a gente já estava num processo de formatação mais você sabe disso, que você tem um produto digital, né? Sim. E aí a coisa ficou bem desgringolada. E aí, assim, eu toco ele até hoje, a gente tem gente que mora em outros lugares, e hoje o Instagram está mais presente. Né? O Instagram, o YouTube, eu acho que está mais presente do Rio para cá, que eu acho bom. Tem bastante seguidores, enfim, é bem legal, assim. E aí, no meio dessa história toda, como eu edito, né, o blog, né, eu que acabo editando os textos das meninas todas, eu tenho também meu texto, e aí a gente vai botando, de repente você é uma pessoa que tinha que escrever para o blog, porque você deve ter história para contar. Um pouquinho, eu tenho uma parte que eu escrevi, acho que foi uma viagem para Mérida. Se eu não me engano, a Ana que adicionou. Mas a gente pode fazer outras coisas, que você tem Estamos outros lugares, entendeu? Que você pode falar. A gente pode assentar isso. Porque, e ali... Ficar acordado. Ficar acordado. No blog só tem mulher, né? São todas mulheres, né? Sim. Isso já é uma coisa que... Não que eu tenho... Não que um homem não possa escrever, mas a base é feminina. O empoderamento feminino. É feminino, né? Porque foi como foi ela que formou, eram as amigas delas, ficou aquilo. Sim. E aí eu continuo, enfim. E falando de escrever, vamos falar do seu livro. Meu livro. Antes que a gente esqueça. Aí, nessa história toda, né, o livro é seu. Obrigada. Se eu soubesse vocês dois, eu tinha trazido o livro. Olha, mas não tem problema, a gente faz aqui um delivery depois, pega o endereço e manda para os meninos. Essas loucuras que aí eu comecei a fazer. Na pandemia eu fiz um monte de curso online. Todo mundo, quem não fez? Todo mundo fez. Aí eu, além dos cursos de Instagram, de comunicação na internet, de planejamento digital, não sei o quê, eu fiz um monte de oficina de escrita, porque eu falei, não, está na hora de tirar da minha cabeça as histórias que eu tenho. Sim. E aí eu fiz muito. Aí no meio disso tudo, uma pessoa que era do nosso grupo, que tem uma editora em São Paulo, que é a Sandra, ela abriu um edital só para mulheres cis e mulheres trans. Ela queria fazer um trabalho, né, isso foi em 2022. E ela tinha uma encomenda. Os livros tinham que ter ou ficção científica ou um livro de mistério suave. Aí eu estava falando com o meu professor, o meu mestre, Barolo Tavares, que é maravilhoso, tem que designar o que é mistério suave. Mas é uma categoria. Ok. E tinha que ser breve, porque ela queria fazer um livro deste tamanho. Um livro de bolso, né? De bolso, e que você tem que ter uma narrativa. Eu aprendi muito com esse livro. Uma narrativa fluida. Entendeu? Que você quase lê numa tacada só. Porque por isso que chama Curta Bandeirola, porque ele é curto. É o nome do livro? Não, o nome da linha dela, né? O nome do livro é Um Golpe na Sorte. Presente. É Um Golpe na Sorte, é isso? Ele é um leve... Está disponível? Onde é que a gente encontra? Tá na Amazon, tá na própria Bandeirola, que é a editora, que é uma editora independente de São Paulo. E aí foram escritas... Aí eu mandei meu texto, né? Aí, meses depois, eu fui agraciada, escolheram o meu texto. E aí foi muito legal, né? Eu tenho um contato grande com a Sandra e aí o ano passado lancei e ele continua a vida dele, né? Ele vai para lá, concorre a prêmio, concorre a isso, porque o livro... Fluiu e deu certo. Deu. Para mim foi muito positivo. Primeiro porque eu tive que aprender do jeito que essa ideia dessa coisa ágil de você escrever, entendeu? Sim. Você tem um aprendizado. Sim, é. E isso foi muito legal, assim. Aí agora,
não jogo mais nada fora, tanto que este livro ele é fruto de um argumento que eu escrevi não sei quanto tempo atrás, estava lá guardado. Aí, quando ela me falou, eu falei, aquilo ali pode render um negócio, né? Uma história. Aí, uma história. Não, mas eu quero autografado depois, tá? Não, claro. Por favor. E para os meninos também, depois você me manda que eu vou dar autografado para eles. Eu até pedi para ela eu me mandar mais livro, porque eu sempre levo, eu deixei na Alemanha, deixei em Portugal. Né? Então, assim, eu quero fazer outras coisas, eu tenho muitos contos, eu quero lançar um livro só de contos. E tá aí, enfim, eu estou super feliz, porque eu gosto de escrever. Também tem isso. Hoje eu superei aquela minha... Talvez o meu medo, né? Sim. Aquela crença limitante. Limitante. Giga, muito obrigada. Obrigada a você, Amei amiga. Você e obrigada aos meninos. Obrigada aos meninos, obrigada. Muito obrigada pela participação, por compartilhar. Obrigada, Take Vision. Obrigada, André Duarte, a toda a equipe, a todo mundo que está aqui participando, que está colaborando, a Take Vision que também está patrocinando, trouxe os meninos, as câmeras, todo mundo que está participando e ajudando para com que esse projeto do Pod Trip cresça. Obrigada por estar conosco em mais esse episódio. Vejo vocês no próximo.